Desde o meu primeiro dia já em Dublin, já me falaram dos lugares que eu não deveria ir e também dos grupos que eu deveria evitar ao máximo. E por incrível que pareça, você tem como identificar eles. A Irlanda é considerado os países mais seguros do mundo, está nos rankings de países mais pacíficos. Pra você ter uma noção, até os policiais eles não usam nem arma de fogo, eles não precisam basicamente, e de fato é muito seguro lá. Porém, a Irlanda tem um índice muito alto de agressões físicas, agressões violentas, e eu no meu caso eu acabei virando estatística. Então nesse vídeo eu vou te falar quem são os nanás e também por que você deveria evitar eles. E por favor, faça isso, toma muito cuidado, né? E também tem até como identificar eles também. E também vou te explicar como é que eu tomei o meu soco, que... Pô, dei muito mole. Eu sei que você deve estar imaginando, pô, eu saí lá do Rio de Janeiro, eu sou de Macaé, e pra tomar soco, nunca aconteceu nada parecido com isso lá no Rio. Eu vim levar porrada na Irlanda. Que é o seguinte, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, fotos, vídeo, tem prova, na verdade, até momentos que eu tomei o soco, eu mostrei isso pra polícia, e bem, o resultado esperado, não sei se você já conhece a Irlanda, mas não vai dar em nada, isso é até um spoiler, o quão frustrante é. Eu já vi casos de brasileiros sendo atacados, não só brasileiros, muitos casos de agressão, e no final não dá em nada, e realmente eu vi que realmente não dá em nada, e eu vou te explicar o porquê, e é melhor dessa forma, e acredito, eu vou te explicar também o porquê dessa forma. Também se inscreva no canal, porque pra te passar informação, eu não só tive que procurar, mas também eu tive que levar um soco na cara. Bem, meu nome é Samuel, eu morei na Irlanda por muitos anos, não por muito tempo, como eu já conheci brasileiros, mas eu já vivi tanta coisa lá, eu já fiquei isolado no meio do mato, eu já dormi na rua, eu já até caí em golpe e já tomei até soco de naná também. Então, a minha experiência foi muito completa. Então, os nanás, esse apelido é dado pela gente, pelos próprios brasileiros, porque acredito que ele vem da palavra neckers. Pelo que eu vi, é uma palavra muito pejorativa entre eles. Tem várias origens do porquê que eles são chamados de nanás, mas é só chamado entre a gente pelos brasileiros. E quando me falaram sobre isso, eu achava que era uma palavra que todo mundo sabia. Assim, as pessoas também de fora sabiam. Então, eu comentava com meus amigos que não eram brasileiros, também tão pouco irlandeses, comentava com eles sobre nanás, e às vezes eles não entendiam, às vezes eles entendiam, eu achava que era só porque eles não sabiam inglês, entendeu? Então eu explicava, naná são esses grupos aí, então eles entendiam. Então eu acredito que essa palavra, naná, tá indo além dos brasileiros. E basicamente é um grupo de jovens, na sua maioria menor de idade, pode ser também alguns caras mais velhos, maiores, mas na sua maioria são um bando de jovens que eles andam em bando e você, por incrível que pareça, tem como reconhecer, e não porque eles têm cara de irlandezinho, de branco e tal, louro, é porque eles também usam a mesma roupa. Por incrível que pareça, eles usam o mesmo moletom, o mesmo estilo de moletom. Quem mora na Irlanda sabe quando eles andam. É sempre o moletom cinza da North Face, entendeu? Que você dá pra reconhecer de longe. E eles moram em certas áreas lá de Dublin que você tem que evitar. Quem faz delivery, principalmente, é a galera que tem que evitar. O acidente do cara onde que quebraram a perna, o cara saiu sangrando aí, ele foi até em podcast. Antes de eu fazer esse vídeo, eu comecei a assistir os conteúdos, quem foram os brasileiros que foram atacados por eles. E esse cara, o mais grave que aconteceu foi na área onde que não deveria ir, né? Numa favelinha deles. E olha, isso aqui não é um caso onde você fala, porra, eu sou cria do Rio de Janeiro, eu sou cria lá de São Paulo, porra, eu não vou ficar com medo de uns moleque aí, playboy. Olha, cara, primeiro que não existe isso, você não tem moral, ok? Você não tem nada, você não tá no seu país, você não tem lugar de fala, literalmente. Você é simplesmente um imigrante, nem mesmo a polícia te respeita, entendeu? A polícia nem realmente se importa contigo. Então, como eu disse, tem lugares que você não pode entrar de nenhuma forma, certo? Mas eles sempre estão pelo centro, sempre estão por aí, então você só tem que saber realmente, assim, que tem que sempre evitar. Eu nem preciso falar de casos, de jornais, coisas que eu pesquisei, entendeu? Os meus próprios amigos que eu morava junto com eles na casa, eles todos faziam delivery e todos eles foram atacados de alguma forma. Um tacaram ovos, um já chutaram ele tava pedalando e o cara chegou perto dele, ele tava de bike e chutou ele, literalmente isso. Então todos já passaram por algum caso. E tinha um outro que ele nunca sofreu nada, mas ele sempre andava com um pedaço de ferro lá com ele pra, se caso fosse atacado. Então isso realmente acontece muito, é bastante frequência. Claro que não se trata de homicídio, nada tão grave. Assim, na verdade, pode ser grave, né? Essa que é a pior parte, você nunca sabe a maldade que eles têm, entende? Eles têm muita maldade. E realmente acontece com frequência, infelizmente. Então, basicamente, são esses moleques, e eles, na sua maioria, eles fazem essas coisas, né? Também tá com
fogo de artifício em Indiana agora, é o último caso que eu ouvi sobre eles. Furtam também bastante, mas é aquilo, se você, na hora que fizer algo com você, se você revidar, se você gritar, fizer qualquer coisa, eles se assustam, entende? Eles se assustam, rapidamente eles se assustam. Então, tem até um vídeo aqui, que eu tava olhando na minha galeria, e era muito comum eu receber vídeos desses casos. Eu vou te mostrar esse vídeo. Esse vídeo é basicamente, você viu como é que eles reagem, e quem quer que for que aconteça isso com você ou não, mas o que eu recomendo na minha cabeça é que você reage, se protege, sai e acabou, e continua seguindo sua vida. Não espere, vou chamar a polícia, vou ir pra justiça. Esquece, cara. Isso foi até uma conclusão que falaram isso pra mim também, no meu caso do meu soco. Então, esquece, segue sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer. Eles têm esse tipo de comportamento por dois fatores. Por muito tempo eu acreditava que eles faziam essas coisas pelo simples motivo de que, imagina, se coloca no papel, numa perspectiva onde você nasceu no país, nesse caso a Irlanda, até se aplica pro resto da Europa, eu diria ok? Na minha humilde opinião. Pode até falar isso se eu tô errado. Mas imagina, você cresce lá, num país estável, economicamente rico, com infinita possibilidade de você viajar, né? Porque a viagem é barata. Até as pessoas mais simples, mais pobres também, têm um acesso a basicamente tudo ainda. Com o próprio salário mínimo, se nós, imigrantes, vamos lá, com o salário mínimo a gente consegue pagar nosso aluguel, juntar algum dinheiro, viajar, entende? Imagina pra eles que está com os pais, está na casa dos pais. Então se coloca nisso, nessa perspectiva que você já nasce com tudo, basicamente, com uma vida muito estruturada, que você nasce num ambiente muito estruturado, que não há punidade, que não há consequências. Lá na Irlanda, eu tava até pesquisando a parte técnica, mas basicamente, pelo que eu entendi, é que se você é menor de 18, você não é preso. Você não há consequência. Isso eu percebi na prática, ok? E eu vi realmente, ok, é verdade, mas é basicamente isso. Você não vai ser preso, não acontece nada contigo. Você chuta, faz qualquer coisa com a polícia que ele não vai fazer nada contigo. Então você dá tudo para um adolescente e não há consequências do que acontece. E também por muito fato da criação. Por natureza, se um país está recebendo muitos imigrantes, os pais passam isso, influenciam muito a criança em relação a isso. Imagina o que eles veem dentro de casa, a raiva, entendeu? Tudo que eles veem do pai, eles simplesmente atacam. Então, se ele não tem consequência dentro de casa e fora de casa você pode fazer qualquer coisa, eu acredito que seja por isso tudo, esses fatores. O segundo caso é que eu vi que é muito comum eles nascerem numa família desestruturada. Apesar de todo o país ser estruturado, eles nascem numa família desestruturada. É muito comum lá o alcoolismo, problema com drogas, até mesmo de educação, entende? Por fato de, como eu já disse, a Irlanda ser um país muito seguro, os pais deixam solto, entende? E isso eu vi com meus próprios olhos. Eu trabalhava numa lanchonete onde chegava criança de 10 anos, tendo com uma ideia, era um grupinho de adolescentes, e eles são totalmente largados. Eles moram 1 hora de distância, e os pais, e acontece muito de eu ver brasileiros que convivem com criança, até mesmo com babá, que as crianças são totalmente largadas, entende? Então, eu já conversei com uma babá, por exemplo, que ela falou que eram 3 crianças e ela tomava mais conta de uma pequena de 1 ano, mas o resto era já tudo grandinho, 4, 5, e ela só via uma daquelas crianças lá, ela só via tomar banho 1 vez por semana, e era porque fazia natação, pra você ter uma ideia. Então, assim, eles largam. Então, é muito falta de amor, falta de acolhimento. Isso também acredito que influencia. Eu não tô defendendo, mas é basicamente essa a perspectiva. Esse é o fator de menor de idade, certo? O maior de idade é basicamente a mesma pegada. Eles são impunes. Pelo fato de ter tanto imigrante, eles tentam manter ainda a relação ainda com os irlandeses, tipo, priorizando, não dar tanta punição assim pro irlandês. Então é por isso que há vários casos, já vi casos de vídeo de brasileiro também, vou deixar o nome dele aqui no canal, vou até mostrar uma foto na lata, alguma coisa assim, o nome do canal. Aí eu vi que ele tomou um soco de um mendigo lá do nada. Um senhor de meia idade aí que ele tomou. Bum, não aconteceu nada, o cara tava num dia liberado. Isso também eu vi com meus próprios olhos em Dublin. Assim, é caso de um mendigo que tava literalmente gritando com a atendente. Eu tava trabalhando numa lanchonete, certo? Eu trabalhava atrás da cozinha. E ele tava literalmente, era um mendigo que sempre tava naquela rua, de meia idade também, gritando com a atendente, que era da Mongólia, reclamando de imigrante, fuck you, todas essas coisas mais, e ele tava totalmente alterado, assim, bêbado, e tava gritando muito alto. E assim, nenhum dos caras fizeram nada, os brasileiros, e eu fui lá pra frente, não foi essa hora do soco, tá bem? Mas ele tava me empurrando muito, assim, tava me tocando e tal. Chegou uma hora que a gente já tava perto da porta, que eu falava, pô, vambora, se retire, entendeu? A única coisa que eu fiz foi dar um empurrão nele, jogando pra fora, e fechei a porta, entendeu, da lanchonete lá. Mas eu vou dar um soco no cara, entende? O que aconteceu?
10 minutos depois a guarda chegou, que a polícia chegou, e a gente viu ele deitar no chão, a guarda lá pegando ele, sapecando, pegaram ele. 1h30 depois o cara tava lá de volta. Então isso é muito, muito normal. No final não acontece absolutamente nada. No final, provavelmente ele só foi levado lá pra estação de polícia pra tomar um cafezinho. Tipo assim, cara, bebe uma água aí, fica um pouco mais tranquilo, dá uma respirada. O cara respirou lá e voltou pra rua, voltou pro mesmo lugar. Tudo normal, juro vocês, tudo no mesmo dia. Então ele sabe dessa impunidade, certo? E outra coisa também, 2023, final daquele ano, também teve uma manifestação muito, muito grande, entendeu? Porque acabou que uma criança foi assassinada e tal, também por um imigrante, inclusive um brasileiro defendeu, pegou esse cara e tal, papá. Enfim, o que aconteceu? Colocaram fogo em tudo. Uma manifestação muito grande. Colocaram fogo em ônibus, colocaram fogo em carro de polícia até. E eu acredito, na minha perspectiva, que ok, eles têm total direito de fazer esse tipo de manifestação e tacarem fogo mesmo, entende? Vai lá, faça isso. Eu lembro que nesse dia, especificamente nesse dia, eu tava trabalhando na lanchonete também, e a gente tava recebendo toda uma mensagem por WhatsApp, a gente tava super preocupado que a gente só iria sair de lá 00:30, 1h da manhã. Então a gente basicamente, naquela hora que tava acontecendo tudo, a gente trabalhava na Dublin 3, muito perto do centro. Então a gente tava com bastante medo naquele dia. Pra tu ver uma situação. Uma coisa é você tacar fogo no ônibus, uma coisa é você tacar fogo no carro da polícia, beleza. Mas, pô, eu vou te mostrar os vídeos. É literalmente os caras socando as polícias. E era só 1 e 2, entende? Tipo assim, pura na maldade. Isso daí eu já acho totalmente desnecessário. Vai manifestar? Ok, coloca fogo, faz tudo, mas, pô, tem 2 policiais ali, os caras juntam neles, entende? Pra quê? Tipo, e tem mais até ainda. E eu lembro que eu saí do trabalho e tal, eu tinha que cruzar o rio que corta Dublin, então eu vi os ônibus queimados, esse vídeo aí mostra. Eu fiz teve até um compilado, entendeu? Que eu fiz naquele dia, que era um puro caos. Então, esse é a perspectiva em geral, esse é um contexto geral em relação aos nanás, o que eles são, por que eles são tão impunes a tudo isso, entende? Então, eu realmente acredito que isso influencia a criação, o fato de terem tudo e também não terem nenhuma consequência, entende? Então, não que são playboys, mas também é muita falta de amor em casa, uma família muito desestruturada, isso acontece com muita frequência. Então, vamos para a parte onde realmente eu já vou contar a minha história. Então, eu trabalhava no hotel como housekeeping lá, e eu trabalhava num hotel um pouco diferente, que eu quero dizer, não tinha recepção e a gerência também era online. Era uma rede de hotelarias, certo? Eu trabalhava basicamente em 3 hotéis, mas eu ficava fixo em um, e basicamente nesse segundo aqui era onde ficava a recepção, que era escondida, então era a recepção responsável pelos 3 hotéis. E era só um hotel que ficava a gerência e a recepção, ok? Então eu trabalhava nesse hotel, então basicamente eu fazia tudo. Falava com os guests lá, os hóspedes e tal, em geral. E nesse dia tava eu e mais 2 amigos brasileiros também. E também nesse hotel morava um cara da manutenção, o cara que fazia tudo. Então, mas ele morava lá. E às vezes ele tava, às vezes não tava, ele tava sempre, enfim, ocupado, mas ele morava lá. Literalmente tinha um quartinho lá pra ele, um cantinho lá pra ele. Então, certo, mais um dia normal, a gente trabalhava sempre de manhã, sei lá, de 9h às 5, 9h às 4, praticamente sempre essa hora, 8h às 4. Mais um dia normal, ok? Até a gente ver isso. Eu que tirei essa foto, tá? Eu achei super engraçado, por isso que eu tirei essa foto. Mas o que acontece? Esse cara do mecânico, que era um polonês, ele até abusa muito do estereotipo de polonês, aquele bruto. Era um cara grandão, careca, meia idade já também, e ele simplesmente pirou. Quando viu aquilo dali, eu falei pra ele e tal, ele simplesmente enlouqueceu e já queria tirar aquela galera de lá. Eram 2 moleques, era esse que tava dormindo lá, que tava um pouco alterado e tal, e tinha um outro que tava no quarto. O polonês, cara, simplesmente pirou, foi lá, começou a bater na porta, falou, estou chamando a guarda, 10 minutos, e olha esses vídeos aí. É basicamente ele falando, não me toque, don't touch me, né, tipo assim, sai, você tem 10 minutos, eu tô ligando aqui pra guarda. E o que acontece? Eu vou te falar como é que eu tava filmando. Você vai me acusar aí de, pô, você tava filmando e tal, os caras podem ter ficado mais afobados quando você tava filmando, mas tava filmando assim, ó. Tá vendo? É assim que eu tava filmando. Então eu realmente imagino que ninguém ali tava se importando com isso. Eu não tava filmando assim, né? Igual um maluco. Mas eu tava aqui, ó.
Então, o que eu falei, cara, isso vai dar um bom entretenimento, vai dar um bom vídeo. E isso, eu esqueci de falar, mas isso foi em março de 2024. Então, 2 anos atrás, basicamente. Mas eu já sabia que seria uma boa história de contar. Então, eu tava filmando dessa forma aqui, certo? Tranquilinho na minha. Mas é aquilo, os meus 2 brasileiros, eles estavam em cima, tipo assim, escondido. E eu, cara, eu sou um cara da fofoca, eu sou o cara ali do conflito. E realmente eu gosto de estar ali. Tipo assim, eu achava muito... Tava me divertindo com tudo aquilo lá. Então tava naquela bagunça, o polonês ligando e eles falando. Você vai estar entendendo aí no vídeo. Go and fuck yourself. Don't call the guy. I have to call. Don't call the guy. I have to call. For fuck's sake, man. Então tava naquela bagunça até que chegou no momento onde, se você ver no vídeo, vai dar replay. Eu tô aqui filmando, aí eu passo assim, ó, pra sair deles. E nessa hora passa o irlandezinho por mim. E eu dei as costas. Nessa que eu dei as costas, o irlandês, eu vi na câmera de segurança do hotel, mas eu não consegui pegar esse vídeo da câmera de segurança do hotel, mas eu vi. Assim que eu dei as costas, ele passou por mim, ele deu um empurrão no polonês. Tem até um frame onde eu consegui parar aqui, na hora que eu virei aqui, pegou o frame onde o polonês estava ali se recuperando ali do empurradão. Nessa hora que eu virei aqui, o cara chegou pra mim e me deu um soco. Bum! Eu já esqueci qual lado que foi, mas acho que foi pra cá, ó. Bum! Foi só assim. Então eu não sabia, eu achei que fosse totalmente acidente. Sabe aquela sensação de você tomar uma bolada no meio da cara na partida de futebol com seus amigos? Foi basicamente isso. Eu jurava que era acidente, eu jurava. Então naquela hora ali, eu só caí, eu tipo assim, e atrás de mim tinha escada. Então eu passei, eu escutei o barulho, ui. Aí eu virei aqui, ó, bum, levei. Nessa que eu levei, eu acho que eu levei bem assim, ó, porque na hora que eu caí aqui, eu já comecei a subir as escadas, sacou? Caraca, o que tá acontecendo? O que acontece? Nessa hora eu não filmei, mas eu vi na gravação do hotel, é que eles pegou uns quadros que tava ali na cima da mesinha, que era na teoria da recepção, e tacou tudo no chão, quebrou e tal, e eu só ali me recuperando ali no chão, assim que eu subi a escada. Então eu recebi o soco já subindo a escada, sacou? Porque eu não tava entendendo nada. Eu não entendi nada. E o que aconteceu? Ele realmente tinha chamado a guarda, só que os caras foram embora na maior tranquilidade e tal, tipo assim, todo mundo em choque. A guarda, sem brincadeira, tinha uma estação de polícia, eu vou jogar aí no mapa que eu lembro, eu sei da localização de tudo. Tinha uma estação de polícia a 5 minutos dali, deve ser até menos, tipo, menos de 1 quilômetro dali tinha uma estação de polícia. A polícia a guarda levou 1h30, 2 horas, acho que 2 horas, tenho quase certeza, 2 horas, cara, pra chegar lá. Tava bem ali perto. Já tava bolado. O que acontece? Nessa que eu tomei um soco, eu tava ali, tonto e tal, tranquilo. Tipo assim, tranquilo não, só tava assustado. E ele falou que iria chamar a polícia. E a guarda demorou 2 horas. Nessa que ele demorou 2 horas, eu falei assim, pra pagar de machão, assim, não é pra pagar de machão, mas tipo, eu vou continuar. Eu não sei por que passou na minha cabeça, tipo, se eu queria pagar de machão, se eu sou forte, se eu consigo, entendeu? Eu simplesmente decidi continuar o trabalho, entende? Então, os meus amigos falaram, cara, vai embora. Sai daqui, você não precisa disso. Tipo assim, vai se recuperar, vai fazer qualquer outra coisa. Tipo, você tomou um soco na cara, sacou? Vai pra casa. Eu morava perto, papo de 10 minutos eu chegava já na minha casa de scooter, que era o patinete elétrico. Eu falei, não, vou ficar aqui e tal. Tipo assim, vou ficar aqui, meio orgulhoso, sacou? Porque eu não consegui nem revidar, tipo, depois que eu vi o vídeo, depois de 1 hora, 2 horas ali, que até o cara puxar o vídeo e tal, o polonês, depois que eu vi o vídeo, eu fiquei mais puta ainda, falei, caralho, eu não consegui nem reagir, mas realmente eu não sabia que o cara, eu achava que era um acidente, alguém esbarrou em mim, sacou? Quando eu vi o vídeo, era literalmente o cara vindo assim pra mim, ó, burro! O cara empurrou o polonês e veio pra mim, bum! Então eu continuei o trabalho, eu continuei ali, só vi a câmera, a polícia chegou 2 horas depois, mostrei pra ele as fotos, não a foto, né, mas na hora que eu tava filmando tudo ali, o que acontece? Eu tirei o print então do vídeo, mostrei pra guarda, a guarda falou assim, ó, me manda isso daí por e-mail e tal, não sei o que, então mandei pra ele por e-mail. Depois que a guarda foi embora, o polonês me chamou e falou, ó, é o seguinte, caso sejamos chamados pra ir para a corte, não vai, tá? Ele tá falando sincerão ali comigo. Ele falou assim, cara, não vai, tu vai arrumar problema. O meu amigo arrumou problema com essa galera e ele foi pra corte com eles e o meu amigo foi morto com facada. Ele falou, tipo, 12 facadas, alguma coisa assim. Então ali eu fiquei mais assustado ainda. Eu falei, caramba, que merda, né? Fiquei triste por ele, falei, caramba, que situação. Porque o que acontece? Ele falou que marcaram o amigo dele. Foi pra corte e marcaram o rosto do amigo dele e depois mataram o amigo dele com facada. Então eu falei, cara, pesado.
Então, no final, realmente não aconteceu nada, a gente não foi chamado pra corte, e mesmo que a gente foi, não iria, sacou? A vida seguiu. Naquele dia eu trabalhei, nos próximos dias eu fiquei 7 dias com o olho roxo, eu não fui de nenhuma forma recompensado, a gerência mudou lá no hotel uns meses antes, e era só um cara que era responsável pelos hotéis lá, não fui falado, não fui chamado, tipo assim, não fui perguntado se tava bem, nada, foi só um dia normal. Fiquei 7 dias lá, não faltei um dia de trabalho, e naquele dia de trabalho também eu não fui embora, entendeu? Então, o que aconteceu comigo? Só dor de cabeça, entendeu? Só uma dor de cabeça, foi mais aqui na região, então não bateu nada na boca, mas era uma dor de cabeça, é isso que eu lembro, entendeu? De tá doendo. Olha, não dá em nada. Apesar de a Irlanda lá, a justiça irlandesa, dizer que são todos iguais perante a justiça, não existe isso lá. Infelizmente, não se esqueça que nós somos imigrantes, nós somos as pessoas que estão lá, e a gente não tem nenhum tipo de poder e influência, entende? Para mudar isso. Infelizmente, é o sacrifício quando a gente se sujeita a se mudar para um novo país. E eu acredito que isso também se aplica para todos os países. A gente não é prioridade, a gente não é iguais, entendeu? Então, só aceita, foi o que eu fiz, aceitei, levei numa brincadeira, entendeu? Nada que a gente possa fazer, é só aceitar e evitar certos lugares. No caso, eu estava trabalhando, um dia normal, não era um trabalho, como eu falei, não era um trabalho de madrugada, e acabou que eles quebraram lá a televisão e ninguém se importou comigo, entendeu? Assim, mais um dia naquela famosa Irlanda. Apesar de tudo isso, é um problema totalmente evitável, acredito que não é isso que deve influenciar, mas isso sim é um grande problema, porque não é justo, não tem impunidade. Aqueles moleque não tem menor de 18 anos. E o que o cara me falou é que ele já sabia que eles eram irlandesinhos e eram ciganos também, né? Ele falou assim, essa galera aí é cigana também, então melhor não mexer com eles. Então foi isso que eu fiz, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido útil pra você. Apesar desse grande problema aí da Irlanda, não se deixe influenciar por isso, entendeu? A Irlanda tem muitos prós ainda, na minha humilde opinião. A Irlanda pra mim é um país muito querido, eu gosto muito da Irlanda ainda, onde eu consigo fazer muito dinheiro, entendeu? Então, assim, gratidão. Mas é aquilo, essa situação já acontece, aceita, melhor levar uma brincadeira, entendeu? Como eu disse, já teve um outro cara aí que ele quis ir pra corte e tal, quero justiça. Não existe isso, galera. Não procura, corta esse lado aí de querer justiça. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe aí, sei lá, um clássico. Enfim, tamo junto, valeu, até a próxima.